Pai do Senhor, eu sou a irmã Maria. Gostaria de passar os sonhos, para os irmãos sobre arrebatamento, Eu sonhava com a noiva bem preparada e aprontada nas nuvens, e uma voz de homem que dizia: falta pouco tempo. E eu vi 2 dedos grandes assim. Não sei o significado desses 2 dedos, mas eu vi essa noiva bem preparada e sorridente, e essa voz que dizia: falta pouco tempo. Também recentemente Deus começou a me tomar aqui no quarto, um mistério muito grande, uma maravilha do Senhor. E Deus dizia para eu falar para a igreja: diga minha igreja que eu estou voltando. E ele repetiu de novo: diga minha igreja que eu estou voltando. Também tive outro sonho, que eu estava no meio da igreja e o Senhor, pela sua misericórdia, ele me enchia com seu poder. E eu saía pelo meio da igreja bradando, e eu começava a ver trombetas. E Deus dizia, e eu dizia para os irmãos, a igreja estava assim, os bancos lotados, e eu dizia: olhe as trombetas. Mas eu percebia que poucos davam atenção, muitos saíam e muitos não aceitavam aquela palavra. Então, eu via poucas pessoas que ficavam para ouvir, falando sobre aquelas trombetas tocando, E Deus tem passado nesses sonhos também. Eu estava orando, contemplava em visão a movimentação de anjos, Aqueles anjos assim se movimentando como se estivesse se preparando para algo, Via o Senhor Jesus vindo e os anjos voando para buscar a igreja do Senhor. Então é um momento, Nós sabemos que em Joel afirma que no final dos tempos muitos teriam sonhos e visões. Então esse fica aí um alerta em que Jesus tem despertado a cada um de nós para a sua volta. Que nós não viemos ficar desapercebidos com as coisas do mundo, com as coisas que o mundo oferece, que a gente se desapegue um pouco das coisas mundanas, com as coisas que Deus não se agrada, com as coisas que Deus se entristece, com os pecados ocultos, encobertos, porque a gente sabe que nós somos falhos e pecadores, e nós não estamos aqui para falar que somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui para dizer que é tempo da gente voltar ao primeiro amor, é tempo da gente se preparar, é tempo da gente endireitar nossas veredas, procurar, acordar, como em Mateus 25 fala sobre as virgens loucas e as virgens prudentes, que as virgens loucas, elas não reservaram azeite, elas estavam desapercebidas, estavam todas dormindo, mas as prudentes reservaram azeite consigo, e azeite é a presença de Deus, são a obediência ao Senhor, Isso faz com que a gente esteja preparado para ouvir a trombeta, para ouvir o Senhor Jesus chamar cada um de nós. Nós temos que acreditar na palavra de Deus, porque ela está se cumprindo, que nós não venhamos ser pegos de surpresa e deixar acontecer várias coisas ou a igreja ser arrebatada para poder a gente acreditar. É tempo da gente voltar para a igreja, é tempo da gente voltar ao primeiro amor, primeiras obras, fazer as coisas que Deus se agrada, se apartar de televisão, se apartar muito de redes sociais e coisas e mais, Fazer o que Deus está mandando. Muitas pessoas colocam a placa da igreja como se fosse tudo, mas a placa da igreja não é tudo, irmãos. Deus quer que a gente anuncie a Ele, porque na Bíblia não tem falando sobre placa. Deus quer que a gente anuncie a Ele, porque Ele é quem salva. A placa da igreja não salva. Nós temos que nos unir, nós temos que mostrar a nossa união, irmãos com irmãos, porque há muita diversidade de igreja. Nós sabemos que a igreja é uma instituição onde a gente se reúne para louvar, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas muito tem feito da igreja coisas que Deus não se agrada, somente como se fossem empresas. E Deus não se agrada disso. Deus quer que a gente professe a verdadeira fé. Fale contra o pecado, fale sobre a vinda dele, fale o que ele quer. Como o rei Josias, ele aboliu naquele templo os ídolos a Moloque, aquelas coisas oferecidas, crianças oferecidas a Moloque. O rei Josias, se eu não me engano, está em 2 Crônicas 34, ele aboliu
aqueles ídolos do templo, coisas que as pessoas não faziam. E ele mandou, Ilquias trouxe o livro da lei. Quando ele viu o livro da lei, ele foi uma profetisa, a profetisa Uda, e ali leu o livro da lei, ele rasgou as suas vestes, né? Por quê? Porque ele encontrou ali a palavra, e essa palavra também que nós temos que ler, rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Por quê? Josias, ele fez aquilo, e Deus falou que ele ia morrer e não ia passar pela calamidade que aquele povo ia passar, porque aquele povo estava enojando a Deus. Eles estavam separados da presença do Senhor. E nós quantas vezes estamos fazendo isso? Eu tinha uma visão e eu vi uma grande bolsa de lixo enorme em um rio de esgoto e vários sacos de lixo. Muitas pessoas fazem coisas abomináveis a Deus e pensam que Ele não está vendo. Nós sabemos que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Nós temos que endireitar nossos caminhos, porque muitas vezes o pecado ele cheira mal. É igual o cocô ou vômito diante das narinas de Deus. Então nós não venhamos querer fazer o nosso Pai Celestial ter nojo de nós, se afastar e se enojar de nós. Muitas vezes a gente faz coisas que repugnam a Deus, a gente não para pensar o quanto tristeza, o quanto mal estamos causando ao Senhor. E em Apocalipse 2, e Apocalipse 3, fala muito a palavra do Senhor, aquelas cartas, às igrejas, que o Senhor Deus, ele vem sem demora, para a gente guardar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Deus também fala para que a gente volte, como eu já falei, ao primeiro amor. Então nós temos que, cada dia mais, buscar ao Senhor. Mesmo sendo falho e pecador, não podemos apontar nossos irmãos e dizer que ele é falho, porque muitas falhas nós temos. Que nós possamos despertar e pensar qual é realmente a vontade de Deus para nossas vidas. Será que Ele quer que a gente esteja tão apegado às coisas materiais? A tantas coisas aí que o mundo oferece. Nós temos que ter apegado mais ao Senhor, em oração, na leitura da palavra e amar o nosso próximo. Temos que visitar nossos irmãos. Se nós sentimos a falta de um irmão, nós temos que visitar. Nós temos que ir na casa dele, nós temos que abraçar, nós temos que perdoar. Se nós queremos encontrar Cristo, nós temos que fazer aquilo que Ele manda, porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Então, quero deixar um abraço para você que está vendo esse vídeo, e dizer, é tempo de nós nos unirmos, e é tempo de proclamar o Evangelho, é tempo de pregar a palavra de Deus para as almas, é tempo de fazer o que o Senhor quer, não o que nós queremos. Que Deus te dê uma boa noite, que nós possamos um dia conseguir encontrar com Jesus de verdade, que nós possamos conseguir ser arrebatados, que realmente o Senhor nos prepare e nos ajude, porque não está sendo fácil. Nos últimos dias, com o amor de muitos se esfriará, se possível até dos escolhidos. Nós precisamos orar uns pelos outros, para que o Senhor nos dê firmeza, fortaleza. Então, irmãos, ame uns aos outros, vamos nos amar cada dia mais e buscar a presença do Senhor. Fica aqui o meu beijo, o meu abraço para você que está vendo esse vídeo. Que a paz do Senhor reine em seu coração e em nossas vidas. Em nome de Jesus.